vamos falar aqui sobre os materiais para a sua construção ou para a sua obra. Assunto esse que foge até do nosso entendimento. Gravidades que acontecem, que a gente faz e que nós não sabemos. É o que eu aprendo nas faculdades da engenharia, que eu vim te mostrar aqui, fazendo um apanhado de um pouquinho de cada um deles, para que você possa fazer a sua obra com total segurança e com mais consciência. Eu quero chamar a sua atenção sobre a água. A água tem que ser potável, uma água limpa. A água não pode ter sujeiras, graxas, produtos químicos ou qualquer um de outra natureza que venha contaminar este mesmo. A madeira, a tauba que nós utilizamos para armar os caixotes, para fazer a forma, tem que ser de um material que possa ser novo, para que ele possa te dar a moldagem, como ele está falando, é uma forma, para que ele possa dar uma moldagem da melhor forma possível. Para quando você estiver armando um pilar, uma corrente, não venha fugir a pasta de cimento por alguma greta, por algum espaço. Ou seja, essa tauba que estamos formando uma forma, ela tem que ser de uma boa qualidade, da melhor aparência possível, para que ela possa criar uma estanqueidade. Nenhum material do concreto venha fugir por algum espaço aberto. Que você possa estar usando mais ou menos uma tauba de 30 centímetros, e muitas das vezes não encontramos na nossa região, ou no momento que estamos fazendo a nossa obra, não encontramos, está em falta. Você pode usar uma de 28. Por que 28, 30 centímetros é relevante? Quanto mais espessa for o seu pilar ou a corrente, melhor, porque existe um cálculo por trás disso. Certo que eu não vou falar desse assunto agora. Então, você tem que escolher uma boa tauba possível. A ancoragem, a escora tem que ser bem firme, para que não venha a haver deformações. O cimento também é um fator muito importante e crucial na hora da escolha. Não leve só em consideração o preço acessível, mas leve também a qualidade que ele te proporciona. Eu sei que no mercado existe uma variedade de cimentos, e muitas das vezes nós compramos o que está no depósito e um preço mais acessível. Para quem não sabe, o cimento ele tem a sua numeração, a pigmentação e marca. O cimento ele tem que ter uma resistência. Quando você encontra na embalagem do cimento CP1, C cimento, P de Portland, foi aonde foi a descoberta do cimento, e comum. Então CP1, cimento comum, é um cimento simples para você dar um contrapiso, fazer um reboco, chapisco, dar um chão, certo? Tem também o cimento Portland comum, com 5% de adição de pozolana, que é um aditivo que é usado para aumentar a sua resistência. É o CP1S, né? Muito difícil também de se encontrar, mas possa ser que você se depare com essa sigla e você, no momento agora, está consciente do que seja cada um deles. Nós também temos o cimento Portland composto com escória granulada e também alto forno. São um outro aditivo tirado da natureza que compõe o cimento, que se torna o CP2E,
Por causa da escória, coloco a sigla E para identificar. Já é um grau de resistência um pouco mais elevada, certo? Dependendo também do porte da obra, certo? Então, eu sei que tem cimento aqui para grandes resistências de obras grandes, de prédios, apartamentos, mas conforme o que está se falando sobre o cimento, você vai tirando a sua parte conforme a sua construção. Ou talvez você faça uma pesquisa mais aprofundada para ver qual cimento atende a obra sua que está sendo realizada. Tem o cimento Portland composto com pozolana. Tem um cimento, esse é o mais utilizado e mais encontrado, que é o CP2. Esse cimento é o mais que caiu na graça de todos os construtores, pela sua trabalhabilidade, pigmentação, resistência, a sua fluidez, que ele proporciona uma boa trabalhabilidade e uma resistência atendida. Então é o CP2, cimento Portland composto com pozolana. Então são essas siglas que compõem o cimento, certo? Tem um CP3, CP4, CP5, né? Então o CP2F, cimento Portland composto com filler, que é um outro aditivo também tirado da natureza. Tirado da natureza não, ele é composto, é uma resina que tira da fabricação de aço, o espó, aquele falero que está ali no chão, e foi descoberto que ele dá uma grande resistência ao cimento. Então foi colocado fazendo parte do cimento, que é o cimento Portland composto com filler. Você vai ver lá na embalagem do cimento CP2F, certo? Tem o CP3, que é cimento Portland alto forno com escória, certo? Já é uma obra mais um pouco de grande porte, mais elevada. O CP4 também, que é o cimento Portland pozolana. Esse cimento pozolana não é o mesmo do CP2 pozolana. Ele é o mesmo, só que na CP4 a quantidade desse minério pozolana é muito mais elevado, certo? Então a quantidade de porcentagem já é muito maior do que no CP2 pozolana. Então, se o CP2 pozolana já é bacana, caiu na graça de todos por a sua resistência, trabalhabilidade e tal, e o CP4? Então o CP4 ele é top para obras de grande porte, ok? Então talvez você não encontre na sua região por causa dos valores mais elevados. Então o depósito de material de construção vai trazer um material para ser vendido com um preço mais acessível e com material bom de qualidade. Então é por isso que o CP2 foi adotado, porque é um valor mais em conta e também por ele apresentar as características necessárias para a minha e para a sua construção. E por último, tem um CP5, cimento Portland alta resistência. Já é um cimento para obras tanto de pequeno porte quanto de grande porte, em casos em que se torna necessária uma alta resistência inicial para deforma rápida dos elementos de concreto armado, ou seja, para deformar, desfazer aquelas taubas, aquela forma. Então a resistência do cimento, o CP5, é muito elevada a sua resistência e a sua secagem é muito rápida. Então, para uma obra
de grande porte e que precisa adiantar, ganhar tempo, é utilizado com certeza o cimento Portland P5, CP5, certo? Então, saindo do cimento, também temos constituinte do nosso material, a areia. Nós temos que olhar a granulometria da areia. Tem uma areia fina, que é uma areia que é mais utilizada para acabamento, fazer as arestas, certo? Um reboco. Mas para usar no concreto, fazer o chão, assentamento de bloco, a gente utilizamos uma areia com uma granulometria mais elevada, uma areia mais grossa. Mas ambos precisam estar limpos. É bacana peneirar essa areia, se ela estiver suja, que ela tem que ser limpa, tirado as suas contaminações, pedaços de raízes, pau que vem misturado no meio da areia. E também temos a brita, né? Então tem a brita 0, brita 1, brita 2, brita 3, brita 4, brita 5, que ela segue os mesmos padrões do cimento. Cada um atende uma obra para uma obra específica. O grau de resistência que você precisa conforme os cálculos e o projeto precisa para determinadas construções. Então, mas a gente usa mais a brita 0 e a brita 1, né, para uma residência, uma casa normal, certo? Você consegue ver a granulometria das britas. Aqui na minha região, a gente usa a brita 0 e a brita 1. A brita 0 já teve o nome de gravilhão, por ser muito fina, e tem a brita já um pouco maiorzinha que a brita 1. Mas ambos tem que estar limpo, uniforme, para tudo aquilo que você precisa, ok? Então, a bitola do ferro também tem um 5/16, 3/8. Então, essas bitolas de ferro, nós usamos o primeiro 5/16, que é uma linguagem que todo mundo mais conhece, porque tem a numeração, né, que é o ferro 8, ferro 10, ferro 12. Mas o 5/16 é um ferro que também cai mais na graça das pequenas construções, onde ele é mais utilizado. Questão de peso também, não pesa tanto, então 2 pessoas conseguem trabalhar com ele de boa, ou até mesmo sozinho. Então ele atende também uma certa resistência. Você pode usar 4 ferros, e os estribos, você, dependendo da resistência que você precisa, você pode usar o ferro com mais 2 embutidos no meio dele, da coluna, colocando 6 ferros, e você aumenta a resistência, né? Para não precisar estar usando os ferros com bitola maiores, que é muito mais pesada, a trabalhabilidade deles é muito mais dificultoso. E também dependendo do espaço do caixote que você precise, e o ferro muitas das vezes acaba tomando espaço com a granulometria da areia, da brita. Aí tem que tomar muito cuidado para não ficar vazios dentro do pilar, de uma corrente, seja lá o que for, beleza?